Olá, pessoal. Eu já falei em vídeos anteriores sobre mesas radiônicas. A minha proposta aqui agora é resgatar esse tema, revisando alguns conceitos. Às vezes eu vou revisar alguns conceitos que já foram falados ou trazidos, e vou também introduzir conceitos novos e fazer um aprofundamento nessa temática das mesas radiônicas. A minha ideia é fazer uma sequência de vídeos sobre o assunto. Existem várias mesas radiônicas. Eu mesmo tenho em torno de umas 20 mesas radiônicas. Eu nem lembro exatamente a quantidade de mesas que eu tenho, mas eu tenho várias mesas. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês e aí eu vou resgatar alguns conceitos, né, tirar algumas dúvidas que vocês costumam me trazer por WhatsApp, por redes sociais, e ao mesmo tempo vou trazer alguns conceitos novos e aprofundar esse tema das mesas. Quero mostrar uma primeira mesa radiônica para vocês, que é essa daqui. As minhas mesas radiônicas normalmente são feitas em material de PVC, que é o que eu gosto. Essa mesa radiônica que vocês estão vendo, ela é uma mesa que eu chamo de clássica, é uma mesa radiônica clássica. Ela tem os gráficos de radiestesia clássicos, tradicionais. Ela tem um decágono, quase toda mesa radiônica vai ter um decágono para colocar o testemunho. Os gráficos tradicionais, no caso dessa mesa, um relógio radiestésico. Toda mesa radiônica, praticamente quase toda mesa vai ter um relógio radiestésico. O gráfico decágono e o relógio radiestésico costuma ter em toda mesa radiônica. O gráfico decágono vai servir para colocar o testemunho no gráfico, tá? Na mesa, aliás, né? Colocar o testemunho na mesa. Pode ser um testemunho natural, como, por exemplo, um fio de cabelo, né? Ou uma foto, ou um testemunho lexical, que é aquele testemunho que você escreve, né? E que eu já tratei em vídeos anteriores. Aqui no canal eu tenho um curso gratuito de radiestesia radiônica. Vocês podem ir lá assistir os vídeos onde eu explico o que é testemunho, como que se faz um testemunho, explico alguns gráficos de radiestesia. Vocês podem fazer isso assistindo os vídeos, tá? Os vídeos que eu tenho, um curso gratuito de radiestesia e radiônica que eu tenho aqui no canal do YouTube. E muito em breve estarei lançando um curso de radiestesia profissionalizante, né? Para quem quer ser profissional de radiestesia e radiônica. Inclusive, essa temática das mesas radiônicas é uma temática de radiestesia e radiônica, tá? Mesas radiônicas é um tema, é uma temática mais avançada dentro da área de radiestesia e radiônica. E as mesas radiônicas, tá? Esse recurso das mesas radiônicas, ele iniciou realmente com uma mesa clássica tradicional como essa. Porque a ideia inicial era, né, na radiestesia e na radiônica, você monta esses gráficos de maneira individual, um de cada vez. E aí, um determinado autor resolveu colocar nas mesas radiônicas vários gráficos ao mesmo tempo. Em vez de você ficar montando as mesas individualmente, você escolhe os gráficos numa única tábua, né? Que a gente chama de mesa radiônica, mas na verdade é uma tábua de PVC. Então, a vantagem de uma mesa tradicional ou clássica como essa é que você já tem os gráficos todos aqui. E você pode ativar com pedras, né? Normalmente você ativa com pedras, com cristais, os gráficos. E faz algumas operações de ativação dos gráficos para eles atuarem. Essa mesa é interessante porque ela atua em várias áreas da vida. Então, ela tem gráficos para a área da saúde, materialização para objetivos materiais, saúde, objetivos materiais, relacionamentos, tanto relacionamentos amorosos quanto relacionamento entre pessoas, proteção espiritual, conexão divina, limpeza espiritual. Então, essa é uma das mesas que eu realizo, tá? Que a pessoa pode contratar comigo esse serviço dessa mesa, por exemplo. Ela é uma mesa tradicional e eu digo que é uma mesa também generalista. Existem as mesas radiônicas, vocês vão ver isso,
Tem as mesas radiônicas que eu chamo de generalistas, que elas atuam em várias áreas da vida de um modo geral. Essa aqui, por exemplo, é uma, tá? Eu já comentei as áreas da vida que ela atua: saúde, materialização de objetivos, relacionamento, proteção espiritual, conexão divina, limpeza espiritual. Então, essa mesa trata de várias temáticas ao mesmo tempo, né? Várias áreas da vida ao mesmo tempo. Então, ela é uma mesa generalista. E existem aquelas mesas radiônicas que são especializadas numa temática só. Por exemplo, mesa radiônica de prosperidade. Ela é especializada em questões de prosperidade, em questões materiais. Ou então uma mesa radiônica para questões românticas. Ela é especializada só em questões românticas, né? E por aí vai. Então eu tenho as mesas radiônicas generalistas e as mesas radiônicas temáticas, especializadas num determinado tema ou numa determinada técnica. Vou mostrar aqui para vocês outra mesa radiônica que é generalista, como por exemplo essa daqui, que é uma mesa radiônica que eu já mostrei em outros vídeos. Está fazendo um pouquinho de reflexo por causa da janela, tá, gente? Mas eu acho que dá para ver a mesa radiônica. Se vocês olharem aqui, essa mesa radiônica também tem um decágono, e dentro do decágono tem um gráfico da flor da vida. Então, as mesas radiônicas, elas podem ter variações nos seus recursos, tá? Então, essa mesa radiônica, que é chamada de mesa quântica estelar, ela foi canalizada por um médium de Umbanda, um sacerdote de Umbanda, o Rodrigo de Aldebaran. Então, essa mesa, ela tem a ferramenta decágono para poder colocar o testemunho. Tem as ferramentas de relógio radiestésico. Então, como eu falei para vocês, praticamente toda a mesa radiônica, não toda, não absolutamente toda, tem algumas variações entre as mesas. Existe mesa radiônica que não tem, por exemplo, a ferramenta decágono. Então você precisa mentalizar o testemunho na sua mente. Quando não tem a ferramenta decágono, você mentaliza a pessoa para quem você vai fazer a mesa radiônica e direciona o pensamento, a sua energia, tá? Agora, nesse tipo de mesa radiônica, a maioria vai ter o decágono, para você poder ancorar a energia da pessoa que está sendo tratada na mesa radiônica. O decágono dessa mesa aqui, da mesa quântica estelar, ela tem dentro o símbolo da flor da vida, para poder fazer uma conexão instantânea no espaço e no tempo com o cliente. Tá? Então ela tem um adicional. Normalmente as mesas radiônicas elas vão ter algum recurso adicional, algum diferencial entre uma mesa e outra. E a mesa quântica estelar também tem o relógio radiestésico, né? Eu estou aqui olhando para a mesa enquanto eu falo com vocês. Ela também tem o relógio radiestésico. E uma outra coisa interessante que essa mesa possui ela possui um símbolo, tá? Um recurso para harmonização de chakras. A maioria das mesas radiônicas vai ter um recurso de harmonização de chakras. E normalmente esse recurso vai mostrar as 7 cores dos chakras, né? E uma figura humana, um bonequinho, uma figura humana, né? A gente vê que a mesa, tá, gente? Ó, ela é uma placa com imagens em 2 dimensões, 2D, né? E essas imagens, elas fazem parte da tradição esotérica e espiritualista. Isso significa que elas fazem referência a uma egrégora espiritual, né? O que é uma egrégora espiritual? Basicamente, é uma energia que representa uma coletividade espiritual e que tem força, que tem potência, força e poder na nossa realidade. Então, por exemplo, no símbolo dos chakras, que você pode harmonizar os chakras nessa mesa quântica estelar, você faz referência, tá? Você faz uma conexão com uma egrégora que é a egrégora do hinduísmo, né? E aí você faz a harmonização de chakras.
Os 3 chakras inferiores costumam tratar da harmonização de questões materiais, os 3 chakras superiores de questões espirituais, né? E o chakra central trabalha questões de ordem emocional. Então são 7 chakras, os 3 inferiores trabalham questões materiais, os 3 superiores questões espirituais, da mente, da comunicação, e o chakra central trabalha questões emocionais. Aqui eu estou fazendo um resumo para vocês, bem resumido mesmo. A teoria dos chakras é bem complexa, tá? Mas aqui eu estou resumindo para o interesse de vocês aqui, para ter um entendimento de vocês. Essa mesa quântica estelar, ela trabalha com várias egrégoras, várias. Então, tem aqui a egrégora da Cabala, tem aqui a egrégora dos mestres ascensionados, através de uma ferramenta que trabalha com os 12 raios dos mestres ascensionados. Então, tem a árvore cabalística, que trabalha com a egrégora da Cabala, tem o símbolo místico de Yoshua, que trabalha com a egrégora de Jesus Cristo, tem também aqui a ferramenta da espada do Arcanjo Miguel, que já trabalha com a egrégora de anjos e arcanjos, especialmente a egrégora de Arcanjo Miguel. Essa mesa trabalha com a egrégora de orixás, trabalha também com a egrégora de comandos estelares. Tá? Então, só para vocês terem um pouco da noção da abrangência dessa mesa. Essa mesa, ela tem uma vantagem, a mesa quântica estelar, inclusive, normalmente quando o cliente me procura, ela é a primeira mesa que eu indico. Costuma ser a primeira mesa que eu indico, porque ela é uma mesa generalista, ela trabalha questões de limpeza espiritual, harmonização, limpeza e harmonização. E ela é uma mesa que eu chamo de inteligente, ela tem uma inteligência própria. Ela identifica, né, a egrégora dessa mesa identifica quais são as necessidades, quais são os problemas que o cliente está enfrentando. Então, quando o cliente me procura, ele traz as suas necessidades, as suas demandas. E tem cliente que traz várias demandas, várias questões. Né? É até difícil definir uma prioridade, porque o cliente traz muita coisa. Então, essa mesa aqui é uma boa mesa, é uma primeira boa mesa para se começar, porque ela faz uma limpeza geral, ela faz uma harmonização geral, e sendo uma mesa que tem uma certa inteligência, ela vai diagnosticando o que o cliente precisa e vai fazendo um tratamento. Isso não significa que tudo irá se resolver com um único ritual de mesa radiônica. Vamos entender que mesa radiônica, ela é um ritual, tá? Na verdade, essa tábua com as imagens, elas funcionam como se fosse um mapa e um roteiro para eu fazer um ritual, que tem começo, meio e fim. Nesse ritual eu vou usar pêndulo, vou usar cristais e bastões de poder. E vou ativar várias egrégoras espirituais. Por conta disso, no meu entendimento, aqui eu estou falando no meu entendimento, Adalberto, meu. Então, no meu entendimento, toda mesa radiônica é também uma mesa mediúnica. Tá? Toda mesa radiônica é uma mesa mediúnica. E aqui eu já vou fazer um esclarecimento, né? Eu lembrei de uma coisa muito interessante que eu já vi, por exemplo, na publicidade de outros operadores de mesa radiônica. Normalmente outros operadores dizem que uma mesa radiônica como essa é uma mesa clássica, tradicional, e ela não trabalha com egrégoras espirituais, como acontece, por exemplo, com essa mesa aqui, a mesa quântica estelar. Então, assim, essa informação eu quero esclarecer para vocês que ela está errada, tá? Não existe mesa radiônica, não existe gráfico de radiestesia que não faça referência a uma egrégora espiritual. Não existe. Toda mesa radiônica, todas elas, essa daqui, por exemplo, essa daqui também, e todas as mesas radiônicas, sem exceção, trabalham com geometria divina. Todas as mesas radiônicas. Toda geometria sagrada vem de um gráfico específico, que é o gráfico da flor da vida. Esse gráfico aqui.
tá? Ele é o gráfico originário de todos os gráficos de radiestesia que, por exemplo, estão nessa mesa, tá? Todos eles vêm da flor da vida. Nessa mesa radiônica aqui, a quântica estelar, a flor da vida foi colocada dentro do decágono para fazer uma conexão instantânea com o testemunho, quando o testemunho é colocado na mesa radiônica. E o que vocês devem entender? A flor da vida é um gráfico que vem da Cabala, né? E a Cabala também gera dois outros gráficos importantes, que é o cubo de Metatron e a árvore cabalística. Esses três gráficos, a flor da vida, a árvore cabalística e o cubo de Metatron, eles representam simbolicamente, na tradição judaica cristã da Cabala, eles representam os arquétipos originais, os arquétipos fundacionais de todos os outros arquétipos do universo. E esse conhecimento, a Cabala, ela representa uma revelação da angiologia, da disciplina dos anjos. Espiritualmente, tá, gente? É uma revelação mediúnica dada por anjos, dentro da tradição judaico-cristã. E aí o que acaba acontecendo? Inevitavelmente, se os gráficos de radiestesia são derivados de geometria sagrada que dizem respeito à disciplina da Cabala, que é uma disciplina de revelação dos anjos, então, mesmo numa mesa como essa, você tem uma egrégora, você tem uma conexão com uma egrégora, que é exatamente a egrégora dos anjos e arcanjos. Por isso que uma mesa como essa tem poder. De onde vem o poder dos gráficos, né? A maioria dos radiestesistas vão dizer da geometria sagrada. E de onde vem a geometria sagrada? Da disciplina dos anjos, da angiologia, que por sua vez vem da Cabala, certo? Então, inevitavelmente, toda a mesa radiônica, sem exceção, vai trabalhar com uma egrégora espiritual, inclusive os gráficos de radiestesia clássico. E muito radiestesista, muito professor de radiestesia, já de muitos anos de experiência, não sabe falar isso que eu estou falando, não sabe essa informação, não sabe explicar. Tá? Mas né, eles sabem falar que os gráficos de radiestesia vêm da geometria sagrada, mas não sabem explicar por que a geometria é sagrada. Ela é sagrada porque ela vem como revelação da disciplina dos anjos, da angiologia, por intuição, tá? Então, quem é cabalista, o místico cabalista avançado, ele capta essas imagens por intuição, né? E aí isso acaba, de alguma maneira, também se relacionando com outras tradições espirituais. Então, uma mesa como essa, ela trabalha com várias egrégoras ao mesmo tempo, tá? Então, isso é uma característica dessa mesa. Ela trabalha com várias egrégoras, eu já citei. Egrégora do hinduísmo, comandos estelares, orixás da Umbanda, a Cabala, o cristianismo, tá? Os mestres ascensionados. Então, são várias egrégoras que são acionadas nessas mesas. Nessa mesa aqui, aliás, a mesa quântica estelar. E aí eu vou citar uma outra mesa que também é generalista, que é a mesa arcturiana. Né? Ela também é uma mesa generalista. Por que ela é uma mesa generalista? Porque ela trabalha várias áreas da vida ao mesmo tempo. E ela é uma mesa universalista. Normalmente essas mesas assim, elas são universalistas, porque trabalham com várias egrégoras ao mesmo tempo. Essa mesa, a arcturiana, também é uma mesa que trabalha com comandos estelares, também trabalha com mestres ascensionados, com anjos e arcanjos, tá? Ela faz referência, através dos seus símbolos, através das mandalas, a essas egrégoras que eu estou citando aqui para vocês. Uma mesa como essa, ela pode ser adaptada a qualquer egrégora espiritual, tá? Eu posso acionar aqui qualquer egrégora espiritual de luz, que seja benéfica, que trabalhe com o bem.
As mesas que eu estou mostrando para vocês, não é possível usar essas mesas radiônicas para o mal. Não dá para fazer isso. Até porque, se elas são baseadas em geometria sagrada, eu posso trabalhar com várias egrégoras, tá, gente? Várias. Que nem essa mesa aqui me permite trabalhar com várias egrégoras e essa daqui também. Mas toda mesa radiônica tem uma egrégora de fundo que é baseada na geometria sagrada. Então, inevitavelmente, você vai trabalhar com a egrégora de anjos e arcanjos, tá? Ligados à cabala. E aí não é possível usar essas mesas, por exemplo, para fazer magia negativa, magia trevosa, magia negra. Não dá. Então, tem certos trabalhos que às vezes as pessoas me procuram, né? Elas me trazem certas demandas, certas necessidades, que só dá para fazer com magia negativa. E aí eu explico para o cliente, não dá para fazer isso que você quer, porque essas mesas não trabalham com magias negativas. Aqui eu estou mostrando também outra mesa para vocês, tá? Que ela é ligada à mesa arcturiana, então eu tenho essa mesa aqui, que é uma mesa arcturiana. Qual a característica principal dela? Ela é uma mesa de mandalas curativas, e você pode definir exatamente o objetivo que você quer nessa mesa. É diferente, vejam, cada mesa tem a sua característica, tá? É diferente da mesa quântica estelar. A mesa quântica estelar, você não define objetivos, ela é uma mesa inteligente, ela sozinha vai captando aquilo que o cliente precisa e necessita, né? Já a mesa arcturiana, não. Na mesa arcturiana, você define claramente qual é o seu objetivo, o que você quer fazer na mesa arcturiana. Ela trabalha várias áreas da vida, ela limpa e harmoniza várias áreas da vida, ela desfaz todo tipo de magia negativa, magia negra, magia trevosa, processos de obsessão espiritual. Ela é muito potente, ela desfaz até magia de voodoo até. E trabalha várias áreas da vida ao mesmo tempo. Quando eu falo a mesa, é na verdade a egrégora da mesa, tá, gente? Porque a mesa mesmo ela é uma tábua com desenhos, com imagens. Essas imagens, elas fazem referências à tradição espiritual da humanidade, tá? São símbolos que fazem referência às tradições espirituais da humanidade. Aqui, por exemplo, você tem um símbolo que faz referência também aos chakras, ao equilíbrio dos chakras. Aqui você tem um relógio radiestésico, tá? Aqui é um relógio. E aí tem outras ferramentas, outros símbolos na mesa, que eu não vou comentar agora, não é o caso. Mas a força de uma mesa radiônica, além de estar na geometria sagrada, está nas suas egrégoras espirituais. Então, a egrégora de uma mesa dessa, quando eu digo que ela desfaz até magia de voodoo, é porque essa mesa tem uma egrégora espiritual muito forte, muito potente, tá? E, inclusive, para eu poder usar uma mesa dessa, eu tenho que fazer o curso, eu tenho que ser iniciado na mesa, e tem todo um trabalho de manutenção dessa egrégora espiritual, para eu ter autorização e força, potência para ativar uma mesa dessa e produzir transformações na vida de um cliente.